Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui na nossa escola bíblica online para aprendermos juntos sobre Deus, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus escritos deixados para nós na Bíblia Sagrada e aquilo que Ele quer que nós conheçamos e aprendamos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade eclesiástica neste ano. Nós, como os irmãos já sabem, estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Já estamos hoje, vamos iniciar o livro de Oséias. O profeta Oséias será então o alvo do nosso estudo de hoje. Oséias, no nosso panorama bíblico, né? Vamos estudá-lo. É um livro, um profeta bastante interessante, como todos que já temos visto até aqui. Nós escolhemos como tema para esta aula, a partir do que estudamos do livro de Oséias, o Deus que cura e redime. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, ó Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu estás acima de todos os deuses, Tu estás acima, Senhor, de qualquer poder, de qualquer força sobre a terra. Tu és, Senhor, aquele que ordena e até o mar e o vento lhe obedecem. Muito obrigada, Senhor, porque na Tua excelência, Tu nos escolhestes, Tu me escolheste, Senhor, para ser Tua serva, para andar contigo, para caminhar, Senhor, ao Teu lado. Ó Deus, muito obrigada, porque em Tua infinita bondade e sabedoria, o Senhor nos deixou a Tua palavra, nos deixou os escritos dos profetas, para que nós entendêssemos a Tua vontade, para que nós, Senhor, o conhecêssemos melhor, para que nós soubéssemos o que o Senhor quer de nós. Ó Deus, eu te peço, por favor, me ajuda, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que ora ouvem este estudo, que se o desejo do seu coração for servi-lo melhor, por favor, Senhor, atende a sua oração. Ó Deus, ajuda-nos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E que a nossa oração, o nosso desejo, seja verdadeiro, sincero e do profundo do nosso íntimo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que foi enviado como sacrifício para morrer na cruz do Calvário por causa de mim, por causa daqueles, Senhor, que estão ouvindo este estudo nesta noite. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Oséias pregou e falou sobre o Deus que cura e redime. Até agora, irmãos, nós estávamos estudando aquilo que nós conhecemos na nossa tradição como os profetas maiores. Vamos começar agora aquilo que é chamado de profetas menores, mas esta nomenclatura é uma nomenclatura puramente humana, podemos dizer assim, classificatória, não diz respeito ao conteúdo dos livros, pelo contrário, diz respeito somente ao tamanho do livro, né? Então, esses profetas menores, eles eram considerados no texto hebraico como um único livro. Eles eram conhecidos como os 12 na Bíblia hebraica. Agostinho, o pai da igreja chamado Agostinho, foi que cunhou essa expressão profetas menores, justamente, como eu já falei, porque os textos são curtos. Eles possuem somente 1050 versículos, né, em todo o texto, mas o seu conteúdo é extremamente profundo, coerente e relevante. Não é menor ou de menor importância, é menor pura e simplesmente no seu conteúdo. Se os irmãos que estão acompanhando os estudos online ou presenciais leram os textos anteriores, perceberão, né, a diferença pelo tamanho, número de capítulos e tamanho dos capítulos propriamente dito. Mas o período de tempo que Oséias
profetizou, não foi assim tão curto. Ele profetizou por 25 anos, né? Oséias profetizou por 25 anos e ele atravessou o reinado de vários reis, tanto de Israel quanto de Judá. Ele era um habitante de Israel, ele morava do lado, né, do reino do norte, como nós chamamos também, trabalhou no lado do norte, morou do lado do norte, mas ele profetizou também em relação a Judá. Ele não se ateve somente ao lado de Israel, não, mas a profecia dele diz respeito tanto ao reino do norte quanto ao reino de Judá. Então, ele estava ali de 755 a 710, mais ou menos, né, ele vivendo. Ele é um profeta contemporâneo de Isaías e também de Miqueias, né, eles viveram mais ou menos na mesma época. E a profecia, ele é chamado para profetizar, está aí no capítulo 1 e verso 1 de Oséias. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, ele atravessou o reinado de todos esses reis de Judá, e também Jeroboão, de Jeroboão até Zacarias, ou seja, Zacarias, Salum, Manaém, Pecanias, Peca e Oséias, o rei Oséias, do reino do norte, né? Então, ele passou por todos esses reis e a profecia dele foi por um tempo, então, considerável. Então, não é, como nós já falamos, que Oséias fosse um profeta de menor importância, mas o título de profeta menor, e os irmãos e irmãs, por favor, tenham isso em mente doravante, profeta menor, simplesmente devido ao tamanho do livro. Então, autor. Quem é o autor? É consenso dentre os estudiosos que o autor do livro é o próprio profeta Oséias. Esse livro teria sido escrito em cerca de 740 a.C., né? Mas a profecia, o trabalho de Oséias como profeta durou um período de tempo mais abrangente, as profecias, né, se repetindo ali. O versículo-chave desse texto é Oséias capítulo 3 e verso 1. É um texto que a princípio pode parecer estranho, nós vamos lê-lo e entender por que esse é o texto-chave, né? Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então aí a ideia de que Deus está ordenando a Oséias que ame a uma mulher que não merece o amor dele, né? Nem culturalmente, nem espiritualmente, nem religiosamente. Uma mulher que é amante, que é uma mulher adúltera. Ela não merece o amor. E a própria lei de Moisés condenava essa mulher. Condenava ao apedrejamento. Mas Deus diz a ele, vai e ama essa mulher, né? Ame essa mulher, assim como eu, Deus, amo ao meu povo, assim como eu amo os filhos de Israel. E aí a gente volta para a ideia do amor de Deus sendo demonstrado nesse texto todo, como a gente já falou no estudo de Ezequiel, no estudo de Jeremias, há algumas semanas atrás. Quando o Senhor fala do castigo, sim, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Síria e para a Babilônia, mas em momento algum ele deixou de amar o seu povo. Ele permitiu a disciplina para que o povo se voltasse para Deus. E lá em Ezequiel e Jeremias, a disciplina já estava acontecendo. Aqui em Oséias nós estamos voltando um pouco no tempo, né? Aqui o cativeiro ainda não aconteceu, nem para Israel, nem para Judá. Então nós estamos retrocedendo um pouquinho no tempo aí, lá voltando para o livro de 2 Reis, para entender um pouco. Os irmãos viram que eu falei aqui o período dos reis que ele estava vivendo ali. Então isso aqui foi antes do cativeiro, quando nós estudamos Jeremias e Ezequiel,
e até o livro de Daniel também, o povo já estava no cativeiro. Aqui em Oséias, nós estamos antes do período do cativeiro, quando ele ainda está dizendo ao povo, vocês serão levados cativos. Aqui nenhum dos dois reinos, né? Nenhum das duas partes do reino dividido ainda havia sido levada cativa. Nem o reino do norte, nem o reino do sul. E a palavra-chave para esse livro é perdão. Perdão, redenção, né? É perdão, é o que Deus é capaz de fazer por nós. Então, esse texto, né, o profeta Oséias, a mensagem transmitida pelo profeta Oséias para nós, é uma mensagem bem pessoal. É uma mensagem que o próprio Deus começa dando a Oséias uma ordem que parece estranha e esdrúxula, né? Porque ele diz lá que é para Oséias ir e casar com uma prostituta, né? Vamos ver no versículo 2 do capítulo 1. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Alguns teólogos chegam a argumentar que não seria uma prostituição literal, né? Não seria algo literal, porque iria de encontro a leis do Antigo Testamento, nós vamos ver isso mais adiante, mas independente de ter sido algo literal ou alegórico, é uma ordem que Deus dá a Oséias aqui. É uma figura, o que Deus quer sinalizar para o povo é o relacionamento dele com Israel. Né? O que Deus quer que o povo entenda é como o povo se comporta como uma mulher que se prostitui. O povo de Israel, diante de Deus, é como uma mulher que se prostitui. E Deus quer que Oséias se comporte para com a esposa dele, como o próprio Deus se comporta com Israel, com misericórdia. Eu vou lá e pago a sua dívida, como Deus vai mandar que Oséias se comporte em relação à sua esposa. Então, alguns teólogos entendem que a Gomer ainda não era prostituta quando Deus diz para Oséias casar com ela, mas que ela se tornará, né? Que ela virá a traí-lo. E Deus já avisa isso, ela vai fazer isso. E aí a pergunta, né? Você se casaria com alguém sabendo que essa pessoa vai traí-lo, vai traí-la? E Deus pede isso do seu servo, do seu profeta. Aliás, pede não, Deus ordena que essa pessoa faça isso, né? Que ele vá e faça isso. Então, o esboço do livro. O esboço do livro, ele é dividido em basicamente 3 partes, né? Dos capítulos de 1 a 3, nós vemos aqui um retrato da família de Oséias, como eu já falei. Deus fala de Gomer, a sua esposa. Fala também dos filhos que eles tiveram 3 filhos, nós vamos ver daqui a pouco. 3 filhos, e fala também de como Deus é longânimo, de como, apesar de tudo que acontece, Deus vem, busca, resgata e redime. De 4 a 10 e de 11 a 14, nós temos em ambos o povo de Israel. Só que de 4 a 10 nós temos o juízo do povo de Israel. Oséias vai mostrar ao povo que o juízo vai acontecer e por que esse juízo vai acontecer. O que o povo está fazendo que é contrário a Deus. Ele vai dizer claramente e até fazer um retrospecto histórico das coisas que o povo fez no passado que desagradaram a Deus e mostrar, olha, hoje vocês continuam do mesmo jeito. Ele vai dizer, até os sacerdotes estão errando. Como o sacerdote come do sacrifício, tem um texto que ele fala assim, então o sacerdote deseja que o povo peque para que traga o sacrifício e ele possa então se alimentar. Olha, irmãos, que barbaridade, né? Que barbaridade que a gente pode pensar que ia na mente dessas pessoas. Isso aí é um exemplo para nós hoje de como nós pegamos a verdade de Deus e somos capazes de distorcê-la em mentira. Porque o sacrifício foi instituído naquele tempo, né, como contrição pelo pecado. Então,
a liderança não podia desejar que o povo pecasse para que eles tivessem o que comer. Nós sabemos que nunca haveria de haver pecado, então sempre haveria o sustento para os sacerdotes. Então, os sacerdotes precisavam ensinar o povo, constrangê-los ao arrependimento, e ainda assim não lhes faltaria sustento, mas Deus estava vendo o coração desses sacerdotes. A gente tem que entender isso. O Senhor nosso Deus, Ele vê o coração. Não é possível nos escondermos de Deus. Oséias capítulo 5 e verso 3 diz assim: conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Então, não tem para onde nós nos escondermos de Deus. Quando a Bíblia fala Efraim aqui no livro de Oséias, ele está se referindo a Israel. Às vezes vai falar de Jacó também, se referindo a Israel. E Efraim, a chama de Efraim também, o reino do norte, o reino de Israel, porque era a maior tribo desse reino. Então, são 3 formas do Senhor se dirigir a Israel. Israel, Efraim ou Jacó. Não, são as 3 maneiras que ele se dirige. Então, esse texto de 4 a 10, ele vai então se referir ao juízo do povo de Israel, que aí nesse caso seria o cativeiro assírio. E por várias vezes, observe, irmãos, que quando nós falamos sobre Jeremias, Ezequiel, Daniel, nós falamos, o povo dizendo, olha, o castigo é iminente, não tem jeito, vai acontecer. Mas isso já vinha sendo dito anos antes. Ali já estava acontecendo. Com Jeremias, o cativeiro já estava acontecendo, ele já estava na cidade, e ele estava dizendo ao povo, não vai, a libertação não vai ser agora. Com Ezequiel já estava no cativeiro. Mas aqui Oséias está dizendo, olha, vai acontecer. É futuro, era futuro para Oséias o cativeiro. E o povo ainda assim não estava ouvindo o que Oséias estava dizendo. E nos capítulos 11 a 14, também se refere ao povo de Israel e à restauração desse povo de Israel. E nós podemos dizer que há também, nesses trechos, né, no finalzinho especialmente, a promessa para todo o povo. No capítulo 14, há também uma promessa profética e messiânica, né? Uma profecia de bênção messiânica que atinge a todos nós no capítulo 14, então, de Oséias. Se nós fôssemos reduzir o livro de Oséias a uma sentença, Oséias em uma sentença pode ser dito da seguinte maneira: usando sua família e a traição da esposa, o profeta mostra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. A infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. O profeta e sua profecia, como nós já falamos, ele era um profeta de família, né? A mensagem de Oséias é como se saltasse, né? Brilhasse das páginas do texto bíblico, porque ele era imensamente envolvido, emocionalmente envolvido com a sua mensagem, e a própria família dele, como já falamos, foi a ilustração, foi a metáfora usada por Deus para aquilo que ele pregou. Em Oséias 1, versos 2 e 3, nós já lemos, a esposa dele, chamada Gomer, ela, assim como Israel, se prostituiu. Ela se afastou do amor puro que Oséias lhe dava e procurou amantes, né? Isso pode ter também a ideia de que ela cultuou deuses e serviu como prostituta nos templos de adoração aos outros ídolos. Isso também é uma conotação que pode ser dada. Assim como Gomer se afastou do amor puro de Oséias, Israel se afastou do Senhor com a idolatria. No versículo 4 do capítulo 1, nós temos: disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E o versículo 5, naquele dia quebrarei o arco de Israel. O nome Jezreel significa Deus semeia, né?
Deus semeia, e isso queria dizer do castigo do cativeiro que viria sobre o povo de Israel. Depois ele teve uma filha chamada Ló-Ruama, que significa não amada ou desfavorecida. Ló-Ruama. Ruama é amada, né? Ló-Ruama, não amada. Então, o nome Ló-Ruama indicava que não haveria compaixão de Deus nesse momento da disciplina, né? Que a disciplina viria, porque Deus já estava alertando há muito tempo. Então, neste momento, Deus não seria compassivo, por isso a filha de Oséias chamou-se Ló-Ruama. E o filho, mais um filho chamado Ló-Ami, que significa não meu povo, não meu povo. E essa criança simbolizava rejeição, né? Deus rejeitando o povo, porque Israel já havia rejeitado a aliança feita com Deus, né? Eles se prostituíram diante de outros deuses, eles buscaram outros deuses, eles confiaram na força dos exércitos, né? Oséias fala sobre isso também, que eles foram, nós já vimos nos outros estudos, buscaram a ajuda dos próprios assírios, buscaram a ajuda dos egípcios, fizeram alianças, voltaram seus olhos até para os lugares de onde Deus já lhes havia tirado, com o intuito de, na verdade, se esquecendo de Deus, né? Não buscando a orientação naquilo que Deus queria que eles fizessem. Irmã Soraya, mas nós não podemos fazer politicamente, o país não pode fazer alianças políticas. Irmãos, a política de Israel é diferente da nossa política hoje. Deus era Senhor de Israel, né? A política de Israel, mesmo com os reis, era uma política teocrática. E o povo de Israel precisava buscar a Deus em todos os seus caminhos. E mesmo hoje, a nossa esperança não pode estar em homem algum. A nossa esperança em dias melhores está no Senhor. Mas a gente não vai exercer nosso direito de cidadão? Vai. E os irmãos, a irmã pode escolher qualquer candidato que se apresente como candidato nas eleições presidenciais e governamentais, só não pode colocar neste homem e nesta mulher um poder divino. Esta pessoa A, pessoa B é a solução para o Brasil. Não vai ser. A solução para o Brasil é que nós vivamos Jesus Cristo, é que aqueles que são do Senhor vivam o verdadeiro evangelho, cumpram o evangelho em suas vidas para contaminar, se eu posso usar essa expressão, as pessoas ao nosso redor, para fazer justiça ao nosso redor. Mas se eu votar, o voto é individual, é pessoal. O único alerta que eu gostaria de deixar para os irmãos é: não coloque a sua confiança, a sua fé em um partido político, em um homem, em uma mulher, porque a nossa confiança precisa estar no Senhor, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Vote, use o seu direito, o seu dever como cidadão, como cidadã, ore pelos nossos governantes, reivindique os seus direitos, lute por aquilo que você acredita, mas não coloque nos seres humanos a sua esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. O casamento de Oséias, e eu volto a falar um pouquinho sobre esse assunto agora, né? Toma uma mulher de prostituição, como nós já lemos no capítulo 2. Em Levítico, capítulo 20, verso 10, Levítico, vou ler para os irmãos, capítulo 20, verso 10, diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, 20 a 24. E você pode dizer, olha, Deus mandou Oséias infringir uma lei que ele próprio havia deixado. Deuteronômio 22, de 20 a 24.
Diz assim: porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. E o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem se achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Então, esse texto pode ter o significado, esse mandamento de Deus, mostrar para o povo de Israel o trabalho de resgate, de remissão que o Senhor estava fazendo com eles. Vocês estão na prostituição, eu vou esquecer o seu passado, eu vou apagar, vou comprar, vou lhe redimir e você será meu. Pode ser também que a esposa de Oséias, ela, como eu já falei, ela era uma sacerdotisa num templo, e nós sabemos que os templos dos deuses, a sacerdotisa tinha o dever de ter também, o culto também tinha a ver com relações sexuais, o culto aos deuses naquela época. Então, a sacerdotisa era uma prostituta do templo. Ou pode ser também que Deus está vendo o que ainda aconteceria, que ela se prostituiria, que ela seria uma mulher que adulteraria e trairia Oséias. Qualquer que seja a interpretação, irmãos, o que Deus quer mostrar é importante. De qual maneira que o irmão ou a irmã acredite, que é literal, ou qualquer dessas duas outras possibilidades. A verdade é, este casamento mostra a profundidade do amor de Deus para com Israel. Que doutrinas nós temos então aqui nesse livro, né, que são tão importantes? Em primeiro lugar, a primeira doutrina muito importante que fala aqui é sobre o conhecimento de Deus. Um texto que eu gosto muito, inclusive, mas que no contexto, quando nós lemos, nós percebemos que Oséias fala de um sentimento que não é real. Eu vou ler o texto todo. 6, 1 a 4. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então a ideia aqui é que Deus deu a repreensão, o povo disse, não, a gente vai voltar para o Senhor, a gente vai buscar o Senhor, porque é muito importante conhecer o Senhor. E depois de um tempo eles já se esqueceram da promessa que fizeram de voltar ao Senhor e voltam, como diz no versículo 7, mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue, como hordas de salteadores espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém e praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Então, essa promessa de tornar ao caminho, ao conhecimento de Deus, não é algo sincero, não estava realmente no coração do povo. Era assim, Deus prometeu castigo, eu vou me voltar para ele. Mas não voltava realmente e continuava na prostituição da adoração aos ídolos. Então, o que Deus está dizendo é,
conhecer. Lembram quando Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo está? É este conhecer que Oséias está falando. É um conhecer de relacionamento, é um conhecer de intimidade, é um conhecer de entender quem é Deus e o que Ele quer de nós. É esse o conhecimento de Deus. Outra doutrina muito profunda no livro todo, tão profunda que a gente vai ver os ciclos pelos quais ele passa, né? É a doutrina do julgamento e da salvação. São 5 ciclos de julgamento e salvação pelas quais o livro de Oséias nos leva, né? Nos faz passar. No primeiro ciclo, nós temos aí o que já vimos, o casamento de Oséias com Gomer e os seus filhos, né? Como ele foi levado a esse casamento e os seus filhos que vêm desse casamento e o julgamento que ali acontece. E a salvação disso, a salvação desse julgamento, está no capítulo 1, verso 10 até 2:1. Vamos ler. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, Lo-Ami, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Então, aquela que era desfavorecida ou não amada será amada. Quem era Ló-Ruama será Ruama. Quem era Ló-Ami será Ami. Amada, meu povo. Né? Então, aqui é a salvação. Em Oséias 2, de 2 a 13, nós temos a história da prostituição, retratada pela própria esposa de Oséias, né? A história da prostituição, a busca de outros deuses, a confiança em outros exércitos, quando o povo de Israel sabe que Deus é quem provê. E ele vê a salvação disso nos versículos 14 do capítulo 2. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança. E o versículo 5 do capítulo 3. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O terceiro ciclo de julgamento é a corrupção de Israel. Como se encontra até hoje o nosso próprio povo, irmãos. E eu não estou falando nem tão somente dos líderes governantes que nem têm compromisso com o Senhor, mas falo dos nossos próprios irmãos, de nós mesmos, vivendo às vezes em corrupção. Capítulo 4 e verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então, a corrupção em grande monta. E o capítulo 6, verso 1, tem aí a salvação, que é o retorno a Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. O quarto ciclo é o ciclo da hipocrisia e fingimento, no versículo 4, né? Que nós já falamos um pouquinho quando falamos do conhecimento, né? Eu vou buscar o Senhor, eu vou conhecer, e Deus diz, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É efêmero, passa com rapidez, é como uma nuvem, é como o orvalho que seca, é sem sinceridade. E no capítulo 11, versos de 8 a 11, ele fala já de um futuro que virá até mesmo para nós, né? Versos de 8 a 11. Como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como a Admá, como fazer-te um Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem.
Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão. E bramando os filhos, tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito e como pombas, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. E o último ciclo, Israel abandona Deus e cai sob a Síria, né? Versículo 12. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Então, e a restauração está no capítulo 14, versos de 4 a 8, que essa aí, então, atingirá toda a terra, né? Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. Sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Então, a sombra desta árvore, que será novamente frondosa, atingirá nós todos, né? E a última doutrina de que fala o livro de Oséias é o amor de Deus, né? A profundidade, a infinitude do amor de Deus. Quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores cairão. Oséias e o Novo Testamento. Temos algumas citações do livro de Oséias no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 2 e verso 15, tem assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então, essa afirmação do Egito chamei meu filho é uma citação do livro de Oséias, do texto de Oséias, né? Também em Romanos 9, 25 e 26, de Oséias 11, 1, irmãos, esse texto. Também em Romanos 9, 25 e 26, que diz: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos dos Deus vivo, que nós já lemos aqui hoje esse texto. E 1 Pedro 2,10, que diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, chegou a nós, o não povo, que agora é povo. O retrato do casamento, né, da misericórdia, do amor profundo do marido para com a sua mulher, retratado por Oséias e sua esposa, é também mencionado na alegoria do casamento que Paulo faz, que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios. Não há uma citação direta, mas é possível perceber quando o apóstolo Paulo fala: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, esse amor que devota e que perdoa as falhas. E temos também no livro de Oséias as referências messiânicas, como essa que nós acabamos de ler, que se refere a do Egito chamei meu filho, faz uma referência tanto ao povo de Israel que veio do Egito, como profeticamente a Jesus Cristo, né, que vem do Egito, como é dito lá pelo discípulo por Mateus, lá em Mateus 2,15. E em Oséias 3, verso 5, que diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, Davi aqui já
não era mais vivo. Então, quando ele fala que Davi, seu rei, ainda no futuro, é uma referência messiânica, uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que nós podemos finalmente concluir do estudo do profeta Oséias? E aí eu quero reiterar, menor no tamanho, mas imenso em conteúdo e profundidade. Em primeiro lugar, o amor de Deus é infinito, né? O amor de Deus é profundo e infinito. E é com esse mesmo amor que nós devemos amar as pessoas ao nosso redor. E este amor, de forma especial, será demonstrado quando nós evangelizamos, quando nós falamos do amor de Deus para essa pessoa. E o resgate espiritual vem através do Espírito Santo em nossa pregação. O amor de Deus em Oséias faz jus ao que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que o amor de Cristo nos constrange. Que esse amor de Deus revelado no profeta Oséias, revelado na cruz do Calvário, nos constranja cada vez mais a anunciar até que ele venha. Amém. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de falar do teu amor, falar da tua verdade. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém.